Vocês estão felizes ainda, alegres, amém? Eu estou muito alegre, muito feliz, amém? Porque Deus é bom, Ele é conosco, Ele é maravilhoso. Como nós teremos vigília no sábado, eu tenho plena convicção que esse tema foi de Deus, que eu vou dizer agora aqui. O Senhor começou a aquecer, eu tenho várias reflexões, meditações, palavras anotadas. Quando o Senhor fala comigo, eu tenho esse costume de anotar. Esses dias um irmão ali me viu meu celular e falou: rapaz, que é isso, hein, cara? Você tem coisa aí, hein? Você tem anotação, hein? Eu aprendi com um líder que eu caminhei em Maringá, principalmente anotar revelações que ele traz ali meditando a palavra, né? O que ele traz para dentro de nós, para nós crescermos, continuarmos crescendo como cristãos, melhor dizendo, crescendo na fé e sendo transformado. E meu coração ardeu, continua ardendo, de trazer uma mensagem com o tema O Fogo de Deus, amém? Interessante que Deus me trouxe bem agora, né, no começando do frio aí, ó. Deus tem algo aí para nós. Deus tem algo, o frio tá fora, mas o aquecimento tá por dentro, aleluia, aleluia. Amados, porque eu creio que eu tenho plena convicção, falando como profeta do Senhor, que o Senhor está derramando fogo nessa casa. Ele está queimando os sacrifícios, para remover cinzas, para remover coisas velhas e trazer coisas novas da parte dele. Trazer coisas novas, seja você como homem, sacerdote, marido, seja você como esposa, mulher, auxiliadora, seja você como filho, seja você como serva do Senhor, seja você como filho, filha, como empreendedor, como empresário. O Senhor me trouxe essa visão. Ele está queimando os sacrifícios. Ele quer tirar coisas velhas, Ele quer tirar coisas que nos atrapalham de se aproximar dEle, de sermos transformados, coisas que quer vir nos desanimar, quer vir nos paralisar. Ele está fazendo isso, eu tenho plena confissão, porque na minha vida Ele está fazendo isso, amém, aleluia. E por que Ele quer remover cinzas, coisas velhas, trazer coisas novas? Porque Ele quer se manifestar na sua vida e por meio da sua vida. E algo que Deus tem trazido nesses dias, que Ele quer se manifestar em dias comuns. Quer manifestar no dia a dia, com coisas simples, com coisas pequenas. No natural, Ele quer trazer o sobrenatural, amém? Muitas vezes eu tenho oportunidade, o Alex tem testemunhado, o Ricardo também, nesse ramo de home office. Eu lido aproximadamente com mais de 100 pessoas por semana. E entra pessoas novas, sai pessoas, e entra pessoas novas, sai pessoas. E muitas vezes tem oportunidade de orar por elas, e pessoas são curadas, pessoas são tocadas. E Deus tem me dado muita vontade de orar pelas pessoas, porque você começa a ter uma amplitude maior, lidando com média de 100 pessoas por semana, o qual as pessoas estão precisando de Jesus, estão precisando de Deus. E que me traz um senso de urgência e responsabilidade, de não eu fazer nada com o meu braço forte, mas de eu me encher para transbordar. Porque quem dá o crescimento é Ele, como eu li. De eu estar na dispensação da graça, de eu estar disposto, de Deus estar me capacitando, buscando, se achegando a Ele, para Ele estar se achegando a mim, conversando com Ele, e Ele falando comigo. E eu refleti Jesus para as pessoas. E nesse tema do fogo de Deus, eu quero trazer a passagem de Moisés, bem conhecida. Êxodo 3, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Moisés, ele estava no dia comum, era um dia normal, ele estava trabalhando. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. No versículo vai dizer assim, ó, Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Então ele estava ali trabalhando, no deserto, sem expectativa nenhuma, cumprindo seus requisitos, com as suas responsabilidades, trabalhando. Na nossa cultura, você, nós temos isso no dia a dia, de trabalhar, de estar vivendo em um dia comum, ali com outras pessoas. Ovelhas simbolizam pessoas, aleluia. E aí, continuando, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, nós costumamos declarar, tudo tem um propósito.
a qual que tinha um propósito de Deus, mudar a rota de Moisés e para outro lado, no monte, justamente no monte Horebe, no monte de Deus. Mas você tem que entender que a hora que você acorda, Deus quer cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, naquele dia que você acordou, no dia que você levantou, no dia que você se disponibilizou a viver. Aí fica a pergunta: para que eu vou viver? Para quem eu vou viver? Por que eu vou viver? Para que eu vou fazer tudo aquilo que eu faço naquele dia? Com qual propósito? Dias comuns. Deus quer se manifestar em dias comuns. Chegou a hora de Deus se manifestar em dias comuns, porque a natureza está aguardando com grande expectativa a manifestação por quem? Pelos filhos de Deus. Então nós declaramos que tudo tem um propósito, que nós somos filhos. Aí vem a outra parte, a disponibilidade de Deus manifestar em nós, por meio de nós. Aleluia. E aí ele vai para o outro lado, para o monte Horebe, no monte de Deus, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Foi a forma de Deus se manifestar naquele lugar. Por mais que estudiosos dizem que era comum sarça pegarem fogo por causa do calor alto do deserto, é um dia comum, poderia acontecer até algo comum, mas aconteceu com Deus. Aleluia. Então a sarça pegou fogo, era uma manifestação. Deus veio usando as coisas naturais. Ele continua fazendo isso até hoje, eu percebo no dia a dia, até hoje ele continua fazendo isso, usando das coisas naturais para trazer o sobrenatural. Às vezes uma pessoa fala assim para mim: cara, esse dia uma aluna falou assim: Marcelo, não estou conseguindo estudar porque eu estou com uma gripe e eu não saro de jeito nenhum. E aquilo meu coração já ardeu quando ela falou não saro, porque obviamente ela já estava sendo medicada. E eu perguntei para ela: posso orar por você? Pode, claro. E naquele instante eu orei. A aluna sarou e voltou a estudar. Aleluia, glória a Deus. Qual foi a manifestação natural? Ela se abrir comigo, ela falar o que estava passando. Qual que foi a sobrenatural? A natural também foi eu orar para que o sobrenatural viesse e operasse na vida dela. Aleluia. Amados, Deus, um dia nós estaremos falando lá na frente, acho que eu vou falar um pouco sobre isso, diante do fogo de Deus, para nossas obras serem provadas. A partir do momento que nós entendemos que somos filhos, nos tornamos cristãos, formos salvos em Cristo Jesus, amados, tudo está contando o que nós fazemos ou não fazemos, o que nós também deixamos de fazer. E ainda assim eu continuo clamando: Deus, me dá mais ousadia, eu preciso orar mais. Esse dia eu estava passando com o Nicolas, caminhando com ele, então eu passei com ele todos os dias de manhã. Eu vi uma mulher da na farmacinha ali da Avenida Paraná, saindo da farmácia. Obviamente ela foi comprar remédio, ainda mais pela situação que ela estava, ela saindo quase não aguentando andar assim, expressando para mim uma cara de dor. Aquilo no meu coração queimou. Mas eu não orei aquele dia. O que aconteceu? Perdi a oportunidade. Porque assim, eu fiz o Power and the Love lá em Curitiba, nós fizemos lá no Todd White, nós saímos por Curitiba orando para as pessoas. É óbvio que muitas vezes há uma estratégia, sabedoria que o próprio Deus traz. Porque assim, obviamente eu ia perguntar para ela: está tudo bem com você? O que você tem? E tal, puxar uma conversa. Isso se chama relacionamento natural para o sobrenatural vir, amém? Relacionar. Por meio do relacionamento que nós encontramos oportunidade de Deus se manifestar. É relacionando com as pessoas, é conversando, é se abrindo, é ouvindo elas. Então se você é fechado, meu irmão, minha irmã, pede para Deus trabalhar na sua vida. Se você quer viver num mundinho isolado, posso falar algo para você? Isso não é de Deus. Porque Deus é um Deus relacional, Ele relaciona, Ele mesmo escolheu relacionar com o homem. Ele relaciona comigo todo dia. E a forma que Ele relaciona comigo me capacita a relacionar com as pessoas. Por mais que muitas vezes eu não quero. Muitas vezes nós não queremos mesmo. Muitas vezes é a carne que não quer. É o nosso eu que não quer. Mas se você estiver ouvindo Ele, enchendo do Espírito, seu coração vai queimar e Ele vai manifestar, se querendo ou não. Porque Jeremias, ele chegou no ponto que ele falou assim: cara, eu tenho a vontade de parar, mas há um fogo que arde no meu peito que não me deixa parar. Eu já estou aqui conduzido por Ele. Anotei aqui, eu anoto, mas anoto só para ter, né? Aleluia, só para não... Glória a Deus. Pode deixar ali, Ingrid, por favor, ali. Eu quero trazer o versículo 3.
Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Você imagina Moisés ali, ele muda de lado, muda de direção. Deus tem um propósito de levar ele no monte de Deus, Horebe. De repente ele vê a sarça. Aí ele dá uma olhada. Eu acredito que ele já tinha visto outras sarças se queimando. Ele pega e olha assim. De repente ele olha de novo. Peraí, cara, tem algo diferente nessa sarça. Eu vou me aproximar ali, eu vou me aproximar dela. Porque tem um fogo ali, mas a sarça está intacta. O que é isso? Para minha mente isso é incompreensível. O que está acontecendo? Eu queria entender o que é isso, porque eu nunca vi isso na minha vida. Moisés naquele momento estava sendo fascinado pela glória, pela presença de Deus. Assim como foi um dia mais de 15 anos atrás. Fascinado. Fui tão fascinado que a minha primeira oração, eu falei: Deus, eu quero te conhecer de verdade. Eu não quero ser igual um monte de gente que eu ouço por aí que fala: não, sim, eu acredito em Deus, sim, a Deus, tal, sim, eu acredito. Mas será que estão conhecendo o Senhor? Eu quero te conhecer. Foi a minha primeira oração que eu fiz para Deus, quando Ele me visitou. Vamos lá. Porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Versículo 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Então, algo sobrenatural fascinou os olhos do entendimento de Moisés. Aí atraiu Moisés. E assim que ele foi atraído, Deus o chamou do meio da sarça. Ei, é impossível eu e você não sermos atraídos por Ele e não ouvir Ele. Porque quando Ele nos atrai para falar conosco. Ele nos atrai para conversar conosco, para vivificar, para revelar a sua santa palavra. Aleluia! Aleluia! Versículo 5. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aleluia! Então eu vou trazer rapidamente aqui 4 pontos baseados nesses 5 versículos para mim conseguir conectar com outros versículos da palavra. Moisés viu o fogo na sarça. Já ministrei muito aqui, por mais que poderia ser comum, de forma natural naquela época. Moisés, ao olhar para aquele fogo, seus olhos foram fascinados. Algo aconteceu dentro de Moisés. Algo aconteceu que nenhum homem poderia colocar dentro dele. Algo foi embutido dentro dele, sem que ele esperasse, sem que até que ele clamasse, que o levou para a sarça de Deus. Aleluia! E a questão não era simplesmente o fogo em uma sarça que permanecia. A questão era, além disso, não era a questão do fogo estar na sarça e a sarça não ser consumida. Além do fogo, nós entendemos com essa passagem que ali estava a vida de Deus, estava a voz de Deus para falar com Moisés. Aleluia! Amados, e quando o Espírito Santo me visitou e nos visita e te visitou, um fogo é aceso dentro de nós. Um fogo é aceso no nosso coração. Um fogo que jamais se apaga. Esse fogo não se apaga, mas Deus nos dá uma responsabilidade de manter ele aceso. A responsabilidade é nossa, não é mais de Deus, porque Deus foi Ele que acendeu. Não foi Moisés que foi lá, acendeu o fósforo e tacou fogo na sarça. Deus que veio e iluminou aquela sarça, acendeu, e atraiu Moisés para quê? Para falar com Moisés sobre a missão dele, para dar responsabilidade para ele. Aleluia! Louvado seja Deus. Então o fogo é aceso dentro de nós. E esse fogo não é aceso para nos destruir. Esse fogo é aceso para destruir, sim, tudo aquilo que não é de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de uma vez por todas. O fogo, junto com a palavra, ele faz parte do processo de santificação.
quando eles vão tirar a sujeira, o resto de sujeira do ouro, o ouro ele precisa passar pelo fogo. Ele é provado ali. E depois que ele sai do fogo, ele vai para a água. Se não for de memória, são enzimas, são resquícios. E depois ele vai para a água para trazer o brilhar daquele ouro. Aleluia! Esse fogo entrou dentro de nós para abrir nossos olhos, trazer um fascínio, sermos atraídos para Deus. E aquilo que não presta, aquilo que Ele traz no entendimento que não é para nós, ser destruído e Deus começar a gerar uma nova vida, a vida dele, assim como a vida de Deus estava naquela sarça. A sarça não foi destruída porque Deus estava nela. Ei, quando Deus está com você, você jamais será destruído, você jamais perecerá. Independente da circunstância, independente da provação, porque fogo também está ligado a provações, obras que são provadas. Independente da situação, independente da dor, independente da luta, se Deus é contigo, você não é destruído. Aleluia! Glória a Deus. Ponto 2. Ainda falando que a sarça não foi destruída porque Deus estava nela. Sendo em um dia comum. Aleluia. Amados, Deus quer se revelar sem que nós sentirmos alguma coisa. Porque Moisés não sentiu, ele viu. E quando o Espírito Santo entra em nós, os olhos espirituais são abertos. Eu não preciso mais sentir, eu preciso caminhar. Eu preciso viver. Eu não preciso mais sentir para ter convicção. Eu preciso crer, aleluia. E nesses dias, Deus está se manifestando em dias comuns. Ele quer se manifestar em dias comuns. E tem uma dica, não sei se seria ideal dizer dica, uma dica simples para isso. Basta eu e você nos disponibilizarmos para fazer o que é possível em dias comuns. Moisés, ele estava fazendo tudo que era possível para ele ali, apacentando as ovelhas, caminhando pelo deserto. Foi para o monte de Deus, lugar de encontro, Monte Horebe. A sarça veio para ele viver o impossível, viver o sobrenatural, ouvir a Deus, aprender a ouvir a Deus, aprender a viver, a caminhar pela voz do Espírito de Deus. Amém? Ponto 3. O propósito de Deus não era simplesmente queimar aquela sarça, era atrair Moisés, era falar com Moisés, ensinar Moisés a ouvi-lo e a obedecê-lo. Amados, eu não tenho dúvida que Deus fala comigo, eu não tenho mais essa dúvida. Eu não tenho mais. Uma coisa que eu costumo falar: nós temos uma batalha contra a nossa mente, amém? Contra a carne, contra o nosso eu. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com o Espírito Santo: não dá lado nem a meu próprio eu, nem a minha própria mente. Eu tenho aprendido com o Espírito Santo, mas sim dar lado à voz de Deus, aleluia. E é por isso que eu estou aqui nesse dia 29/5/2025 pregando, porque eu tenho aprendido a dar lado à voz dele, aprendido a alimentar com a voz dele, aprendido a ouvi-lo, aprendido a me saciar na voz de Deus. Tenho aprendido a ouvi-lo para cumprir uma missão, para cumprir um chamado, para viver o reino dos céus na terra. Aleluia. E se Deus, Ele apareceu um dia a nós, se Deus está conosco, Ele fala conosco. Marcelo, mas eu nunca ouvi a Deus. Como posso ouvir a Deus? Ou eu tenho dúvida se eu ouço a Deus ou não. Como faço para ouvir a Deus? O método: palavra. Palavra. Bíblia.
oração. Fale com ele, até que ele fale com você. Ou se achegue a ele, até que ele fale com você. Porque Moisés simplesmente se achegou a ele. Eu não sei se aqui todos vão conhecer, mas eu amo quando a pessoa me dá um testemunho assim. Nós tínhamos um casal aqui que foi embora para outro país. É a Ingrid e o Igor, que está no Japão. Eu acho que eles tiveram filho, porque o Igor me manda uns vídeos lá com um bebezinho. Deve ser, todo animado. E um dia eu lembro que eu estava na casa dela, e ela chegou toda radiante para mim, toda animada, toda alegre, feliz. O que aconteceu? Marcelo, eu ouvi a Deus, que maneiro é isso, que maneiro que é. Mas sabe como ela ouviu? Se achegando a ele, indo para o secreto, indo para a palavra, buscando a ele. Algo que Deus me falou por esses dias, para me não esquecer. Uma das maneiras de Deus falar conosco é por meio de outras pessoas. Obviamente, é o melhor método de Deus, acredito eu. Ele fala por meio da natureza, ele fala por meio de outras pessoas, ele fala em sonhos e visões, ele fala diretamente, ele fala com a voz audível também. De maneira audível, melhor dizendo. Mas Deus falou para mim muito claro isso. Se eu estou apenas ouvindo um homem, ainda que ele seja de Deus, se eu estou apenas só ouvindo ele, e quero só ouvir este homem, eu não vou ter vida plena. Mesmo que ele seja de Deus, eu não vou ter Deus plenamente em mim. Agora, se por meio de Jesus Cristo, que é o mediador, eu me achego hoje na nova aliança, como Moisés foi atraído e se achegou a Deus, e Deus falou com ele, eu vou ter vida plena, aleluia. Eu vou ser pleno de Deus, eu vou ser pleno da glória de Deus, aleluia. Vou precisar compartilhar isso com vocês. Glória a Deus. Amados, Deus quer falar conosco em dias comuns, em dias normais, que muitas vezes nós estamos vivendo e achando que nós estamos esperando acontecer algo anormal, estamos esperando ver algo, sentir algo. Mas vocês vão entender que hoje, como Deus me disse de ontem para hoje, que aonde Ele mais nos ministra é no culto racional. É onde Ele mais fala, é onde Ele mais transforma, é onde Ele mais capacita, é onde Ele mais empodera, é onde Ele traz mais poder, é onde Ele traz mais dele, no culto racional. Aleluia, aleluia. Deus quer falar conosco nos dias comuns, no nosso cotidiano, para que sejamos cada vez mais atraídos para próximo dele. Tiago 4:8. Se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Olha um método aqui como aprender a ouvir a Deus. Olha a forma de nós ouvirmos a Deus. Amados, eu tenho certeza que se você chegar diante de Deus com a palavra, rasgando o coração, com o coração aberto, e dizer: Deus, fala comigo, ainda que eu não estou entendendo nada, porque Moisés era algo que incompreensível, como eu disse aqui para a mente dele, aquilo da sarça não se queimar. Ainda que eu não estou entendendo nada, ainda que eu não estou vendo nada, fale comigo. Ele vai falar. E aí a sua identidade, os seus afazeres estarão cada vez mais aliados com a vontade de Deus, amém? Se achegue, olha só o que diz Tiago: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. Moisés, quando ele se achega, ele é atraído, ele ouve, e a primeira coisa que ele ouve é: tire a sandália dos pés, porque este lugar que você pisa é santo. Amados, Deus não estava querendo dizer para ele, Deus não estava dizendo a terra, o pó. Deus estava revelando a sua santidade a Moisés. Deus estava transmitindo a beleza da sua santidade a Moisés.
E quando fala pecadores, limpem as mãos, é a forma de nós sermos mais limpos, santificados, tendo consciência limpa, mãos limpas, coração puro, se achegando a Deus. Porque vocês vão entender no decorrer dessa mensagem que quando nós chegamos a Deus, Deus causa até espanto. Talvez alguns vão entender, eu posso dizer sim, até medo em nossas vidas. Mas não para nos destruir e não nos afastar dele, mas para gerar temor, por causa da sua beleza, por causa do seu ser, por causa da sua vida. Aleluia. Limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tudo isso acontece quando a gente se aproxima a Deus, Ele se achega a nós, fala conosco, e as suas palavras entram como chama, ou se temos a chama, ela aumenta essa chama em nós, para que o processo de purificação, aperfeiçoamento, santificação continue em nossas vidas. Moisés ouviu sobre a santidade e sobre quem é Deus, aleluia. Deus impactou a visão e a vida de Moisés para mudar o caminho dele, e ele ser conduzido à missão que Deus tinha de acordo com a vontade de Deus. E quando Jesus nos visitou, porque o Espírito de Deus estava numa sarça, e quando Jesus nos visita, que fala, opa, vou voltar à direita do meu Pai, mas vocês não ficarão só, enviarei o Consolador para dentro de vocês, aleluia. Ei, sabe quem são as sarças aqui hoje em dia? Se chama Alex Silva, Caio, se chama Jefferson, Amanda, Davi, Giovanni, se chama Vitor, se chama Diego, Ricardo, Gil, irmão Adilson, Murilo, Gabriela. Nós todos aqui somos a sarça de Deus, aleluia. Na nova aliança, imagina, Moisés viu de fora, imagina quem está vendo de dentro. Ah, meu Deus. Quando Jesus nos visitou, de imediato Ele impactou a nossa vida, a nossa visão, para revelar um Deus que também é fogo consumidor. Hebreus 12, 14. Ah, Espírito Santo. Busquem a paz com todos. A instrução aqui de Hebreus é: busquem a paz. Mas ele não para aí. Aí ele fala: e a santificação, sem a qual, aqui ele está dizendo sem a santificação. Porque, amados, entre perder a paz e perder a santidade, qual que é pior? Perder a santidade. Muitas vezes a gente ira e peca na ira, mas quando a gente peca, a gente perde a santidade, a nossa visão fica ofuscada, fica turva. Quando a gente para de santificar, nos distanciamos de Deus, ao invés de nos aproximarmos dele. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que Moisés já fala, Deus fala, opa Moisés, tira o sandálio, que você não está falando com qualquer um. Moisés, tira a sandália, porque você não está em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Amados, meu coração tem ardido, eu tenho tremido, clamando por temor e reverência para a igreja. Temor e reverência em relação à presença dele, à palavra dele. Parece simples, mas é aonde a gente precisa ter temor e reverência. Porque vozes já tem demais por aí, distrações já tem demais por aí, coisas belas que agradam nossos olhos carnais tem demais por aí.
Mas tudo que Deus quer fazer é fascinar, iluminar os olhos do entendimento, os olhos espirituais. Aleluia! Aleluia! Pode descer em Hebreus 12, 14 ali, Ingrid. Pula lá para o versículo 25. Tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala. Eu preciso falar isso, eu vou falar isso. Será que eu falo, igreja? Esse dia eu estava conversando com a Jéssica, e eu falei assim: Jéssica, uma pessoa que deixa de ir no culto, porque não é o pastor que prega, o que é isso? Vamos procurar entender junto o que é isso? Porque tal pessoa não entendeu o valor que a palavra tem. Tal pessoa não tem reverência à palavra, não tem temor. Tal pessoa não encontrou vida na palavra. Porque uma pessoa fazer acepções de homens para ouvir a Deus, já é sinal que ela não está ouvindo a Deus. Eu falei aqui uns tempos atrás isso. E é por isso que ela vai ter uma vida parcial. Ela vai ver com sombras de variações, com dúvidas. Porque não ouve a voz que traz convicção. Não ouve a voz que traz sede. Amados, eu amo os cultos de quinta-feira. Vou abrir meu coração, que eu amo. Eu amo vir na quinta-feira aqui. Mas por que, Marcelo, você ama? Porque eu amo adorar a Deus. Porque eu amo a presença dEle. Porque simplesmente eu amo a palavra dEle. Olha, tomem cuidado para que vocês não... Tomem cuidado para não rejeitar aquele que fala. Amados, Deus fala. E como Ele está falando. Não só falando, mas está fazendo. E o fogo está caindo neste lugar. O fogo está vindo de forma intensa sobre os sacrifícios. Cinzas vão ser removidas. Estão sendo removidas já. Eu falo isso porque eu estou vendo isso no Espírito. Pelo Espírito de Deus mesmo. Pois como não escaparam os que se recusaram a ouvir, quem os advertia na terra? Muito menos nós que rejeitarmos aquele que nos adverte dos céus. Será que se nós rejeitarmos de ouvir a Deus, nós vamos escapar da ira futura do Senhor, do julgamento final? Vamos escapar dele nos julgarmos, se nós não dermos ouvidos a Deus? Amado, eu estou muito feliz, amém? E muito alegre também, aleluia. Versículo 25, 26. A voz dele naquela ocasião abalou a terra, mas agora promete: uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Ele vai abalar, amados. A voz daquele que fala do céu não vai só abalar desta vez a terra, mas ele vai abalar a terra e também os céus. Versículo 27. Aleluia. Eu já vou ministrar um pouquinho essa palavra. As palavras, uma vez mais, indicam a remoção das coisas mutáveis, isto é, das coisas criadas, de forma que permanece o que é inabalável. 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aí foi na nossa conversa que eu estava com a Jéssica, dela falou: pois é, né, Marcelo? Pois é, pois é, pois é. Uma pessoa que às vezes não quer ir no culto porque o outro vai pregar, pois é. Traz uma reflexão sobre reverência, que quem tem que ser adorado é Deus, não o homem, amém? E não só ser adorado, mas adorado com reverência. O irmão Adilson está alegrando o Espírito, eu tenho certeza disso, ele está se alegrando, porque eu e ele estamos no mesmo Espírito, aleluia. Esse dia eu achei que o irmão ia ser arrebatado na cela, eu achei. Aleluia, eu achei que ele ia ser arrebatado. Tanto testemunho gostoso de ouvir e ele se alegrando. Eu amo isso, irmãos. Eu amo ver a ação de Deus, eu amo ver o sobrenatural. Eu amo viver um sobrenatural extraordinário naquela montanha, né, irmão Adilson? Glória a Deus por isso, aleluia. Aleluia.
Aleluia, adoremos a Deus com reverência e temor. Êxodo 19, versículo 18. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo. Este lugar vai ficar coberto de fumaça, porque Deus está descendo aqui como um fogo. Ele está, inclusive, nessa noite. Aleluia. Dele subia fumaça como uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. Versículo 19. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O monte tremia de forma violenta. Deus veio em forma de fogo. No hebraico no inglês ash ou ash. É um fogo que queimava, um fogo que pode ser queimado de forma literal, visível, ou de forma figurativa, que hoje na nova aliança é invisível. Um fogo que queima dentro de nós. E Moisés, não foi para Moisés ter medo, porque ele falou, ele não correu, ele falou e Deus lhe respondeu. Mas tremia de forma violenta. Amados, Deus causa espanto, não para nos afastar dele. O espanto está ligado às maravilhas de Deus. Espanto, tremer de forma violenta, porque Deus estava manifestando de forma maravilhosa. Era a presença dele naquele monte. Hey! O espanto está ligado sim a maravilhas, para que o homem fique maravilhado e fale com ele, maravilhado em obedecê-lo. Deus trouxe tremor no monte Sinai, para se revelar e relacionar com Moisés, e lhe dar instrução para compartilhar com o povo. E hoje que Deus tem um propósito, que tem o propósito de falar por meio do seu Filho Jesus. E hoje que Deus fala por meio do seu Filho Jesus, para mediar por nós, não mais Moisés, mas hoje quem media se chama Jesus Cristo, amém? Jesus se media com propósito de nos ligar para Deus. Jesus nos liga com propósito de nos fazer ouvir a Deus. Aleluia. Amados, vou dizer algo para você que serve muito para mim da parte de Deus. Não queira levantar e depender de Moisés. Não queira na nova aliança levantar e depender de Moisés, sabendo que Jesus nos faz ouvir a Deus. Sabendo que Jesus nos faz ouvir a Deus, e ao invés de queimar em um monte visível, Ele quer queimar dentro. Ele quer queimar dentro. E é tempo de queimar. Não é tempo mais só de cantar aqui, vamos queimar, não, é tempo de queimar. Eu sei o que eu estou falando, é tempo de queimar, de forma bem intensa, por Jesus, por Deus, por sua palavra. A manifestação como fogo era justamente para causar temor a Moisés. Temor sobre consciência, ele dá consciência da sua missão, da sua vida que ele teria dali, daquele ponto de partida para frente, debaixo do propósito de Deus. Era para trazer temor, assim como o Espírito Santo, quando entrou em nós, nos traz temor, para que passamos a deixar o pecado, a qual o próprio fogo dele se encarrega de destruir, de tirar, de queimar, remover as cinzas, e Deus trazer coisas novas, através da sua revelação, através da sua vida, através da sua palavra. Aleluia. Para trazer santificação e fazer o coração do homem arder ao ouvir a sua voz. Arder ao ouvir a sua voz. Lucas 24, versículo 27.
Então, começando por Moisés. Olha só. Quem apareceu foi Jesus, aqui, a caminho de Emaús, com 2 discípulos, entristecidos, sem esperança, por causa dos acontecimentos em Israel, em Jerusalém, por causa que Jesus tinha morrido, sem entender o que estava acontecendo, e ele discutindo, pelas coisas que já haviam acontecido, ou seja, coisas passadas. Quantas vezes perdemos tempo discutindo por coisas passadas, focando em coisas passadas, não entendendo o presente, não entendendo o que Deus está fazendo ou quer fazer, por causa das coisas passadas. Aí entra Jesus no meio deles. Então, começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, a respeito de Jesus, em todas as escrituras. 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Ei, o nível que vocês estão debatendo as coisas passadas, falando das coisas passadas, entristecidos, sem esperança, é o nível raso. O nível que eu quero levar vocês é além, é mais profundo, amém? É o nível que faz o coração arder. É o nível que traz esperança, que traz alegria, que traz fé, que traz transformação, amém, aleluia. É um nível. Eles, porém, insistiram muito. Versículo 28, Ingrid. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. 29. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. E aí, sabe o que Jesus fez? Entrou na casa e ficou com eles. Só de Jesus, Ricardo, descorrer a escritura a partir de Moisés, explicar para ele que era a respeito de Jesus, fez com que aqueles discípulos convidassem para entrar em casa. Ei, quando eu vou para a palavra, Jesus me convida para mais perto. Quando me achega a ele sempre me chama para mais perto. Como ele fez para o apóstolo João na ilha de Patmos. Mas sobe aqui, João. Eu tenho coisas que ainda você não viu, ainda você não ouviu. Sobe aqui. Ele já era apóstolo. Ele já estava na presença. Aleluia. Então entrou para ficar com eles 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Meu Deus, é tempo de mesa. Qual ano que nós estamos? Relacionamento. É tempo de ter mais mesa com Jesus. É tempo de compartilhar o pão na mesa. O pão vivo que desceu do céu, amém? É tempo de edificar com o pão que sustenta. Aleluia. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças. É tempo de gratidão com Jesus. É tempo de celebrá-lo na mesa. É tempo de deixar algumas migalhas, comidas do passado, e alimentar com comidas novas. Aleluia. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Interessante isso, porque Jesus é especialista em dar mais sede, em dar mais fome. Por isso que ele se revela como pão vivo e como fonte de água viva, porque ele compartilha, abre os olhos. Ei, lá atrás Moisés foi aberto os olhos dele, algo aconteceu no entendimento dele. Aqui Jesus ali presente, compartilha com ele na mesa do pão. Mas antes Jesus traz o que? A instrução, a palavra. Senta, comunhão, presença, vida. Parte o pão, aleluia. Os olhos dele se abrem.
Jesus, cumpri o meu propósito com eles. Agora a chama foi acesa, aleluia. O fogo foi deixado. Versículo 32. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração, ei, enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras? Ei, amados, eu não sei você, mas quando Jesus fala comigo, meu coração arde. Quando eu vou para a palavra, quando eu estou com a palavra, o Diguinho trouxe hoje, já me deu sede, cara, eu já conectou, falei: Diguinho, obrigado por isso, cara, obrigado por ter compartilhado isso aí. E no final ele falou: vamos queimar, Marcelão, porque assim, conectou com a palavra da oferta, porque não é homem, ninguém é melhor que ninguém. Aquele homem lá se apoiou nas suas riquezas, não fez Deus como seu refúgio. E na nossa cultura, né, às vezes o homem, porque ganha um dinheirinho a mais, ele quer se achar alguma coisa. Ei, irmão, diante de Deus ninguém é nada não, mano. Diante de Deus ninguém é nada não. Se comparar a grandeza de Deus, nós não somos nada. Nós somos como os gafanhotos, como fala Isaías. Mas Deus não fala isso para a gente ficar nos vitimando. A palavra não fala isso para a gente ficar. É para a gente entender o nosso lugar e não nos perder no caminho, amém? É para a gente entender quem é Deus de fato, aleluia. É para a gente ter não uma falsa humildade, uma humildade de verdade, que não está relacionada a ter ou não ter, mas sim o coração. Porque aquele que semeia tem o mesmo valor daquele que rega. Então que Deus te dê milhões, mas você continue entendendo o seu lugar diante de Deus. Aleluia, meu Deus. E aí eles disseram: nosso coração não ardia enquanto ele explicava as escrituras. O louvor já pode ir voltando. E eu quero finalizar nessa noite com Romanos 12. Romanos 12, 2. Amados, se tem uma coisa que está claro nos dias de hoje, que a nossa esperança se chama Jesus Cristo, palavra de Deus. Pelos acontecimentos que está acontecendo, pela velocidade das coisas, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa esperança, Ele é nossa segurança. Romanos 12, 2 vai dizer assim, ó, versículo 1, volta no 1, obrigado Espírito Santo, Ele corrige que Ele ama. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Mas a partir de hoje tem algo no seu coração, queimando no seu coração. Antes de fazer algo para Deus, entenda que é sobre se apresentar para Deus. Entenda que é como se apresenta para Ele. Porque aqui fala assim, ó, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam, algumas versões vai dizer, se apresentem. Apresentar quem? A Deus. O corpo de vocês como sacrifício vivo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a hora que você apresenta como sacrifício vivo, o fogo vem, não vai ter espaço para o seu eu não. Quando nós nos apresentamos como sacrifício vivo, o fogo vem, o fogo do altar de Deus, como vinha na época da lei, para queimar, para queimar o sacrifício que era oferecido para quê? Para perdão de pecados. E por acaso eu e você não deixamos de ser pecadores, porque o apóstolo João disse, aquele que diz que não tem pecado, já mentiu. Então se apresente a partir de hoje, apresente com sua vida, com seu corpo, em forma de sacrifício, vivo, não morto, vivo, porque o fogo vai vir e vai queimar. O fogo vai vir e vai queimar de forma mais intensa. O seu coração vai arder, não por comida física, não por água física,
mas pela palavra santa de Deus. Ei! Irmãos, ofereçam como sacrifício vivo, se apresente. Vivo, santo. Você é santa. Você é santo. Você que está em casa é santa. Santo. Ah, Marcelo, mas não tem ninguém santo. Tem sim, porque o meu Jesus falou: sede santo, assim como vosso Pai Celestial é santo. Não tem ninguém santo como Ele, mas tem um povo santo na terra, que Ele está se preparando para vir buscar. Inclusive preparando com fogo. Com o fogo do seu altar eu já estou queimando aqui. Eu já estou aquecendo aqui. Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto. Este é o culto racional de vocês. A forma de você se apresentar não é numa igreja, instituição. A forma de você se apresentar a Ele não é em um movimento, em um evento específico. A forma que se apresenta a Ele tem que ser crendo de forma racional, com fé. Com fé. Está escrito em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Ele. Você chega a Ele com fé, crendo que Ele é Deus vivo, que Ele galardoador aqueles que o buscam. Sim. Este é o culto racional de vocês. Amados, não adianta querer cultuar Deus em uma igreja sem antes estar se apresentando a Ele. Não adianta. Se não estiver se apresentando a Ele, a gente se perde. Eu vejo que um dos grandes problemas que encontramos hoje em dia é pessoas querendo fazer coisas para Ele sem se apresentar a Ele. Aí não conhece Deus, aí não ouve a Deus, aí não sabe quem é e não sabe quem Deus é. Ei, não adianta querer fazer sem se apresentar, sem o fogo vir. Porque o fogo vem para a gente continuar sendo morto, e as cinzas serem removidas, e o novo de Deus, que é a transformação. Esse novo de Deus, essa transformação vem pelo culto racional. Não vem pela uma euforia, uma emoção. É neste culto racional que Deus ministra em seu coração e faz seu coração arder, faz seu coração desejá-lo, buscá-lo, amá-lo, se santificá-lo, ser capacitado, obedecê-lo e ser aprovado. Aleluia! Eu fecho com Hebreus 1:7. Hebreus 1:7. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz os seus anjos como os ventos, e aos seus servos. Quem é servo aqui? Quem é servo e serva do Senhor aqui? Você que está em casa que é servo e serva, Ele está te fazendo labareda de fogo, reluzente nessa hora. Quanto aos anjos, Ele diz: Ele faz os seus anjos como ventos, e os seus servos como fogo flamejantes. Você é fogo de Deus. Você tem o fogo de Deus. Deus é fogo em ti. Vamos adorar Ele, vamos adorar Ele, aleluia. Se quer vir para o altar, venha. Se quer ajoelhar, ajoelha. Se quer deitar, deita.
Ei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei.